Meu filho me expulsou porque a esposa mandou. Saí calado, mas levei meus 8 milhões às escondidos. Eu ainda lembro do barulho da chuva batendo na janela naquela sexta-feira de junho. Curitiba estava cinzenta, fria, e meu coração também. Eu estava sentado na poltrona velha do meu apartamento alugado quando ouvi a batida na porta. Era Rafael, meu único filho. O menino que eu criei sozinho depois que Helena partiu. O menino que eu amava mais que a minha própria vida. Mas quando ele entrou eu já sabia. Pelo jeito que desviava o olhar, pelo jeito que respirava fundo antes de falar. Meu filho não tinha vindo me visitar, ele tinha vindo me expulsar. Pai, a Júlia não quer mais que o senhor venha aqui. É melhor o senhor se afastar, a gente precisa de espaço. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Eu fiquei em silêncio, sentindo o peso de 59 anos de vida honesta, de trabalho duro, de amor dedicado, sendo jogado fora como um móvel velho. E os meus netos? Foi tudo que consegui perguntar. Rafael abaixou a cabeça. Eles vão entender quando crescerem. Naquele momento, eu entendi que tinha perdido meu filho. Não para a morte, como perdi Helena, mas para algo pior, para a ganância de uma mulher que nunca me respeitou e para a fraqueza de um homem que esqueceu quem o criou. Eu poderia ter gritado, poderia ter implorado, poderia ter contado a verdade ali mesmo, mas não. Eu me levantei devagar, olhei nos olhos do meu filho pela última vez naquele dia e disse apenas, que Deus abençoe vocês. E saí. Saí calado. Saí com dignidade. Mas o que ninguém sabia, nem Rafael, nem aquela nora ambiciosa, nem ninguém, era que eu não estava saindo de mãos vazias. Eu estava levando comigo 8 milhões que escondi durante anos. A fortuna que construí com minhas mãos, com meu suor, e que guardei em segredo seguindo o último conselho da minha Helena. Dinheiro atrai falsidade, Luiz. Viva simples, morra em paz. E agora, expulso da vida do meu próprio filho, eu ia fazer exatamente isso. Recomeçar longe, ajudar quem realmente precisava e deixar que Deus e a vida ensinassem as lições que eu não consegui. Se você está comigo nessa jornada, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva no canal porque essa história está só começando. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 59 anos, sou viúvo há 3. E durante muito tempo achei que tinha tudo o que um homem podia querer. Um filho, 2 netos, saúde e paz. Eu sempre fui um homem simples. Trabalhei a vida inteira como engenheiro civil aqui em Curitiba. Construí prédios, pontes, casas. Passei anos com as mãos sujas de cimento e a cabeça cheia de projetos. Minha esposa, Helena, era professora. A gente nunca teve muito, mas tinha o suficiente. E tínhamos amor. Muito amor. Rafael nasceu quando eu tinha 27 anos. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu prometi a mim mesmo que seria o melhor pai do mundo. E tentei ser. Levava ele para todo canto. Jogos de futebol, parques, obras que eu supervisionava. Ele adorava ver as máquinas, os trabalhadores, o concreto sendo despejado. Pai, um dia eu vou construir coisas como o senhor, ele dizia, com aqueles olhos brilhando. Mas a vida nem sempre segue nossos planos. Quando Rafael tinha 26 anos, Helena descobriu o câncer. Foi rápido, agressivo, cruel. Em 6 meses ela se foi. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. E antes de partir, ela me fez prometer 2 coisas. Luiz, cuida do Rafael. Ele ainda precisa de você. Eu prometi. E outra coisa. Aquele dinheiro que você guardou da venda da construtora, não conta pra ninguém. Vive simples. Dinheiro atrai gente errada. Usa quando for necessário, mas vive com dignidade. 3 anos antes, eu tinha vendido minha pequena construtora por 8 milhões de dólares. Era uma fortuna. Mas Helena tinha razão. Dinheiro muda as pessoas. Então eu investi tudo discretamente. Vivi de forma modesta com minha aposentadoria. E nunca contei para ninguém. Nem pro Rafael. Depois que Helena morreu, vendi a casa onde a gente criou nosso filho. Era grande demais. Cheia de memórias dolorosas. Aluguei um apartamento pequeno de 2 quartos perto da casa de Rafael, que tinha acabado de casar com Júlia. Júlia. Só de falar o nome já sinto um aperto no peito. Ela era bonita, ambiciosa, vinda de uma família de classe média alta. Trabalhava em marketing, sempre falando de networking, personal branding.
Essas coisas modernas que eu nunca entendi direito. Desde o começo, senti que ela me olhava com desprezo. Meu carro era velho, minhas roupas simples, meu apartamento pequeno. Uma vez na festa de noivado deles, ouvi Júlia comentando com uma amiga. O sogro é meio, sabe, largado. Espero que o Rafael não fique assim quando envelhecer. Eu fingi que não ouvi, mas doeu. Mesmo assim, tentei ser um bom sogro. Ajudei no que pude. Quando Miguel nasceu, meu primeiro neto, eu estava lá no hospital. Segurei aquele menino nos braços e chorei. 2 anos depois, veio Laura, minha netinha. Eu era o avô coruja. Buscava eles na escola quando Rafael e Júlia tinham compromissos. Levava no parque, contava histórias. Eles me chamavam de vovô Luiz e corriam para me abraçar sempre que eu aparecia. Mas aos poucos, percebi que Rafael estava mudando. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais curtas. Quando eu ia até a casa deles, Júlia sempre tinha uma desculpa. Hoje não é um bom dia, Luiz, as crianças estão cansadas. Ou, a gente vai sair, desculpa. Rafael nunca me defendia, só abaixava a cabeça. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Filho, tá tudo bem? Você anda distante. Tá tudo ótimo, pai, é só trabalho, estresse. O senhor sabe como é. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia que estava perdendo meu filho e não sabia como impedir. Até que chegou aquela sexta-feira de junho, o dia em que tudo desmoronou. Era uma tarde fria e chuvosa. Curitiba no inverno é assim. O céu fica pesado, a garoa fina molha tudo devagar e o frio entra pelos ossos. Eu estava no meu apartamento, sentado na poltrona ao lado da janela, tomando um café e lendo o jornal. Tinha acabado de voltar da missa das 5 da tarde. Padre Antônio tinha falado sobre perdão, sobre não guardar rancor. Eu sempre levava aquelas palavras a sério. Quando ouvi a batida na porta, meu coração deu um pulo de esperança. Será que é o Rafael? Será que ele veio me visitar? Abri a porta e lá estava ele, alto, os olhos da mãe, mas com uma expressão que eu não reconhecia, cansada, envergonhada. Oi, pai. Rafael, que surpresa boa, filho. Entra, entra. Quer um café? Tá um frio danado hoje. Ele entrou devagar, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Não, pai. Eu não vou ficar muito tempo. Algo no tom dele me alertou. Sentei na poltrona e fiz um sinal para ele sentar também. Mas ele ficou de pé. Pai, eu preciso falar uma coisa. Silêncio. Só o barulho da chuva na janela. A Júlia e eu, a gente conversou. E, bem, ela acha que o senhor está muito presente na nossa vida. Eu pisquei tentando entender. Presente? Rafael, eu mal vejo vocês. Eu só passo lá quando você me chama, ou quando vou buscar as crianças quando vocês pedem. Eu sei, pai, eu sei. Mas a Júlia, ela tá estressada com o trabalho, com as crianças, com tudo. E ela acha que seria melhor se o senhor desse um tempo, um espaço. Meu coração começou a acelerar. Espaço? Que tipo de espaço, Rafael? Ele respirou fundo, ainda sem me olhar nos olhos. A Júlia não quer mais que o senhor vá lá em casa. Ela acha que a presença do senhor deixa ela desconfortável, que o senhor é de outra geração, sabe? E que isso atrapalha a educação das crianças. Cada palavra era uma facada. Atrapalha a educação das crianças, repeti incrédulo. Rafael, eu sou o avô deles. Eu amo aquelas crianças. O que eu fiz de errado? O senhor não fez nada de errado, pai. Ele disse, finalmente me encarando com os olhos vermelhos. Mas a Júlia, ela deu um ultimato. Ou o senhor se afasta, ou ela sai de casa. E eu não posso perder minha família. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. E eu? Perguntei, a voz saindo fraca. Eu não sou sua família? Rafael desviou o olhar de novo. O senhor sempre vai ser meu pai. Mas eu tenho uma esposa, filhos. Eu preciso escolher eles. Você não precisa escolher, Rafael. Você só precisa ter coragem de colocar sua esposa no lugar dela. Eu sou seu pai. Eu te criei. Eu sei, pai. Ele interrompeu, a voz alta, desesperada. Eu sei de tudo que o senhor fez. Mas eu não aguento mais brigas em casa, eu não aguento mais a Júlia chorando, ameaçando ir embora. Eu só quero paz. Paz. Ele queria paz. E para ter paz, estava me expulsando da vida dele. Fiquei em silêncio. Olhei para o meu filho, aquele homem de 32 anos que eu vi nascer,
que eu ensinei a andar, a ler, a ser honesto, e não reconheci mais nada nele. E os meus netos? Perguntei, a voz embargada. Eles vão entender quando crescerem. Aquilo foi o fim. Não tinha mais o que dizer. Eu me levantei devagar, senti as pernas pesadas, o corpo cansado. Fui até a porta, abri e olhei para ele uma última vez. Que Deus abençoe vocês, Rafael. Ele ficou parado ali, no meio da sala, como uma estátua. Eu saí, fechei a porta atrás de mim e desci as escadas do prédio. A chuva ainda caía. Eu parei na calçada, olhei para o céu cinzento e deixei as lágrimas caírem misturadas com a garoa fina de Curitiba. Mas ali, naquele momento de dor, tomei uma decisão. Eu ia sair, ia me afastar, mas não como um derrotado. Ia sair com dignidade. Ia levar comigo tudo o que era meu. Minha fé, minha honra e aqueles 8 milhões de reais que ninguém sabia que eu tinha. E um dia eles iam saber a verdade. Mas quando isso acontecesse, eu estaria longe, reconstruído, em paz. Voltei para o meu apartamento naquela noite e sentei na mesma poltrona onde tudo tinha desmoronado horas antes. A xícara de café ainda estava ali, fria, esquecida. O jornal aberto na página que eu não terminei de ler. Mas tudo parecia diferente agora. Como se eu estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Ou pela última. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, olhando para o teto, ouvindo o barulho da chuva que não parava. Pensava em Helena. O que você faria no meu lugar? Perguntei em voz alta para o vazio. Mas eu já sabia a resposta. Ela me diria para ter dignidade, para não implorar, para não me rebaixar. Dinheiro atrai falsidade, Luiz. Vive simples, morre em paz. No sábado de manhã, liguei para Marta, irmã da Helena. Ela morava em Florianópolis, viúva há 5 anos, sozinha numa casa grande de frente para o mar. Luiz, que surpresa, como você tá? Oi, Marta, eu tô precisando de um tempo longe daqui. Você se importa se eu passar uns dias aí com você? Houve uma pausa do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? Depois eu te conto. Posso ir? Claro que pode. Essa casa é sua também. Quando você vem? Segunda-feira. Vou arrumar umas coisas aqui e vou. Vou te esperar, cunhado. E pode ficar o tempo que quiser. Desliguei o telefone e senti um alívio pequeno, mas importante. Pelo menos eu tinha para onde ir. Pelo menos alguém ainda me queria por perto. Passei o fim de semana inteiro arrumando minhas coisas. Não tinha muito. Roupas, alguns livros, fotos da Helena e do Rafael quando era criança. Guardei tudo em 2 malas velhas. No domingo fui até a igreja. Padre Antônio estava no confessionário. Entrei, ajoelhei e desabafei tudo. A expulsão, a dor, a raiva que eu tentava não sentir, mas que estava ali, queimando por dentro. Meu filho, eu sei que dói, disse o padre com aquela voz calma dele. Mas lembre-se, a vingança não traz paz. Só Deus pode fazer justiça. Eu não quero vingança, padre. Eu só quero distância. Eu só quero recomeçar. Então vá, mas vá em paz e reze por eles, porque um dia essa tempestade vai passar. E quando passar, você precisa estar de coração limpo para perdoar. Eu não tinha certeza se conseguiria perdoar, mas prometi que ia tentar. Na segunda de manhã, peguei minhas 2 malas, tranquei o apartamento e deixei as chaves com o porteiro. Seu Luiz, o senhor vai viajar? Vou, Genésio. Vou passar um tempo fora. E o Rafael, ele sabe? Olhei para o porteiro, um senhor de cabelos brancos que sempre foi gentil comigo. Não precisa avisar ele. Se ele perguntar, diz que eu tive que resolver uns assuntos. Só isso. Genésio assentiu, respeitoso. Peguei um Uber até a rodoviária. A viagem até Florianópolis era longa, umas 6 horas de ônibus. Sentei na janela, coloquei os fones de ouvido e assisti Curitiba desaparecer pelo retrovisor. Durante a viagem, pensei em ligar para o Rafael, avisar que eu estava indo embora. Mas para quê? Ele tinha me expulsado. Tinha escolhido a mulher dele, a paz dele, o conforto dele. Eu não ia implorar a atenção de ninguém. Então desliguei o celular e deixei a estrada me levar. Cheguei em Florianópolis no fim da tarde. Marta me esperava no terminal, de braços abertos. Luiz, ela me abraçou forte. E foi só naquele abraço que eu percebi o quanto tinha segurado tudo dentro de mim. Vem, cunhado, vamos para casa. Você deve estar cansado.
A casa dela ficava no bairro de Jurerê, perto da praia. Era bonita, arejada, com uma varanda que dava para o mar. Assim que entrei, senti o cheiro de bolo recém-saído do forno. Fiz bolo de fubá. Lembra que você adorava? Eu sorri pela primeira vez em dias. Obrigado, Marta. Naquela noite sentamos na varanda com café e bolo. O som das ondas era tranquilizador. E finalmente contei tudo para ela. Rafael, Júlia, a expulsão, a dor. Marta ouviu em silêncio, segurando minha mão. Você fez a coisa certa, Luiz. Sair com dignidade, não implorar. A Helena ficaria orgulhosa. Mas dói, Marta. Dói demais. Eu sei, mas a dor passa. E você vai recomeçar. Aqui, comigo, com o mar, com Deus. Você vai se curar. Olhei para o horizonte, para o mar escuro sob a lua cheia e acreditei nela. Eu ia recomeçar. E dessa vez ia fazer diferente. Os primeiros dias em Florianópolis foram estranhos. Eu acordava de manhã e, por alguns segundos, esquecia onde estava. Olhava para o teto desconhecido, ouvia o barulho das ondas e lembrava. Não estou mais em Curitiba. Não estou mais perto do meu filho. Marta respeitava meu silêncio. Ela não forçava a conversa. Só fazia café. Deixava o pão quentinho na mesa e dizia: vou sair para o mercado, volta logo. E me deixava sozinho com meus pensamentos. Eu passava horas na varanda olhando para o mar. Pensava nos netos. Será que eles estavam sentindo minha falta? Será que Miguel perguntava: cadê o vovô Luiz? Será que Laura ainda lembrava das histórias que eu contava antes de dormir? A saudade doía. Mas eu não ia voltar rastejando. Não ia implorar. Depois de uma semana, Marta sentou do meu lado na varanda. Luiz, você precisa sair um pouco. Conhecer a cidade, se distrair. Eu não tô com cabeça para passear, Marta. Não é passear, é viver. Você não vai ficar aqui murchando, não. A Helena não ia querer isso. Ela tinha razão. Então comecei a sair. Caminhava pela praia de manhã cedo, quando o sol ainda estava nascendo e a areia estava fresca. Conversava com pescadores, com vendedores ambulantes, com gente simples que não me julgava, que não sabia da minha história. E aos poucos comecei a respirar de novo. Um dia, caminhando pelo centro de Florianópolis, passei em frente a um abrigo para moradores de rua. Havia uma fila enorme de pessoas esperando por comida. Idosos, crianças, famílias inteiras. Parei e fiquei observando. Uma mulher que parecia coordenar o lugar estava sobrecarregada, carregando panelas pesadas, servindo pratos, organizando tudo sozinha. Entrei. Oi, boa tarde. Precisa de ajuda? Ela me olhou surpresa. Sempre preciso, senhor. Mas você é voluntário? Hoje eu sou, respondi. Passei a tarde inteira ali, servi comida, lavei pratos, conversei com as pessoas. Ouvi histórias de dor, de abandono, de luta, e percebi que eu não era o único sofrendo. O mundo estava cheio de gente quebrada, mas muitos deles ainda tinham esperança. No fim do dia, a coordenadora, que se chamava Fernanda, veio falar comigo. Obrigada pela ajuda, seu... Luiz Carlos, pode me chamar de Luiz. Obrigada, Luiz. Você foi uma bênção hoje. Se quiser voltar, a gente sempre precisa de gente boa. Voltei. E voltei de novo, e de novo. Virou rotina. Toda terça e quinta eu estava lá. E foi ali, servindo comida para quem não tinha nada, que comecei a entender o recado da Helena. Dinheiro atrai falsidade, mas usado com sabedoria ele pode mudar vidas. Eu tinha 8 milhões guardados, e comecei a pensar, e se eu usasse isso de verdade? E se eu ajudasse gente que realmente precisa? Foi quando tive a ideia. Não ia ostentar. Não ia aparecer, mas ia usar aquele dinheiro de forma discreta, silenciosa, para fazer o bem. Comecei devagar. Paguei reformas no abrigo onde eu era voluntário. Comprei cobertores, roupas, comida em grande quantidade. Tudo anonimamente. Fernanda ficava pasma. Não sei quem é o doador, mas Deus vai abençoar essa pessoa. Eu sorria calado. Depois financiei a construção de uma creche num bairro pobre. Ajudei um asilo a reformar as instalações. Paguei tratamentos médicos para pessoas sem condições. Tudo discreto. Tudo sem nome. Marta desconfiou. Luiz, você tá com muito dinheiro para um aposentado. Sentei com ela uma noite e contei tudo. Os 8 milhões de reais, a venda da construtora, o segredo que Helena me pediu para guardar. Ela ficou em choque. Luiz Carlos,
Você é milionário e estava vivendo que nem um mendigo? Não era mendigo, era simples. E a Helena tinha razão. Se eu tivesse contado, as coisas teriam sido diferentes. Rafael nunca teria me expulsado? Ou a Júlia teria sido pior ainda, tentando tomar tudo de mim? Marta ficou quieta, pensando. Você tem razão. E o que você está fazendo agora com esse dinheiro é lindo. A Helena está orgulhosa, onde quer que ela esteja. Espero que sim. Passaram-se 3 meses. Eu estava bem. Não curado, mas bem. Trabalhava, ajudava, rezava. A dor ainda existia, mas era suportável. Até que, numa tarde de setembro, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Pai? Meu coração parou, era Rafael. Fiquei congelado com o telefone na mão. A voz do Rafael tremia do outro lado da linha. Pai? O senhor tá aí? Respirei fundo antes de responder. Tô, Rafael. Silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, nervosa. Pai, eu tô te ligando porque eu tô tentando te achar faz semanas. O porteiro do seu prédio disse que o senhor foi viajar, mas não disse para onde. Seu celular vivia desligado. Eu fiquei preocupado. Preocupado. Depois de me expulsar, agora ele estava preocupado. Eu tô bem, Rafael, só precisava de um tempo longe. Longe de mim, ele disse, a voz quebrando. Por causa do que eu fiz. Não respondi, porque era verdade. Pai, eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. A Júlia, ela tá insuportável. Desde que o senhor saiu, as coisas só pioraram em casa. A gente briga o tempo todo. E as crianças perguntam pelo senhor todo dia. Cadê o vovô Luiz? Por que ele não vem mais? E eu não sei o que responder. A dor voltou. Pensar nos meus netos me procurando e eu não estar lá era insuportável. E o que você quer que eu faça, Rafael? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você me expulsou. Você escolheu sua esposa. Agora aguenta as consequências. Eu sei, pai. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu tô te pedindo, por favor, volta para Curitiba. Volta para perto dos seus netos. Eles precisam de você. E você? Provoquei. Você precisa de mim? Ou você só tá com medo que a Júlia te deixe e você fique sozinho? Silêncio longo. As duas coisas, ele admitiu chorando. Eu preciso de você, pai. Eu sempre precisei. Mas eu fui fraco. Eu deixei ela me controlar. E agora eu tô perdido. Senti um aperto no peito. Parte de mim queria abraçar meu filho, perdoar tudo, voltar correndo. Mas a outra parte, a parte que ainda sangrava, dizia: não, ele precisa aprender. Rafael, eu não vou voltar agora. Eu construí uma vida aqui. Eu tô ajudando pessoas, tô em paz. E você precisa resolver seus problemas sozinho. Você é um homem adulto. Aprende a ter coluna. Pai, não, Rafael. Escuta, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas eu não vou voltar correndo só porque você tá arrependido agora. Você me machucou. E machucado demora a curar. Ele soluçou do outro lado. Eu entendo. Eu mereço. Mas eu posso pelo menos saber onde o senhor tá? Posso te visitar? Pensei por um longo momento. Eu tô em Florianópolis, na casa da tia Marta. A irmã da mãe? Isso. Ela me acolheu quando ninguém mais quis. Rafael ficou em silêncio, o peso da culpa esmagando ele do outro lado da linha. Eu posso ir aí te ver? Pode, mas sozinho. E só quando você estiver pronto para ter uma conversa de verdade. Não venha aqui me fazer promessas vazias. Tá bom, pai. Eu vou. Eu prometo que vou. Vamos ver. Desliguei. Fiquei sentado na varanda, olhando para o mar, com o coração partido de novo. Porque eu queria perdoar. Eu queria abraçar meu filho e dizer que estava tudo bem, mas não estava. E ele precisava saber disso. Marta apareceu com café. Era o Rafael? Era. E o que você disse? Que ele me machucou, e que machucado demora a curar. Ela sorriu triste e beijou minha testa. A Helena te ensinou bem. Enquanto eu reconstruía minha vida em Florianópolis e em Curitiba, a vida de Rafael e Júlia desmoronava. Eu só fiquei sabendo disso depois, quando Rafael finalmente teve coragem de me contar tudo. Depois que me expulsaram, Júlia estava radiante. Finalmente tinha conseguido se livrar do sogro pobre e vergonhoso. Ela podia viver a vida perfeita que sempre quis. Casa arrumada, sem visitas indesejadas,
sem um velho atrapalhando seus planos. Mas a vida tem um jeito engraçado de cobrar. 2 semanas depois da minha saída, a empresa onde Rafael trabalhava começou a enfrentar uma crise financeira. Cortes de pessoal, redução de salários. Rafael, que era um funcionário mediano, estava na lista de dispensa. Ele foi demitido num sábado de manhã. Chegou em casa pálido, com uma carta na mão. Júlia, eu perdi o emprego. Júlia, que estava arrumando as almofadas do sofá, congelou. Como assim você perdeu o emprego? A empresa está em crise. Eles demitiram metade do pessoal. Eu fui um deles. E agora? Como a gente vai pagar as contas? A mensalidade da escola das crianças? O condomínio? Eu não sei, Júlia. Eu vou procurar outro emprego. Procurar? Você acha que emprego cai do céu? Você é um incompetente, Rafael. Incompetente. Aquela foi a primeira de muitas brigas. A cada dia que passava sem Rafael conseguir um novo emprego, Júlia ficava mais agressiva, mais amarga. Cobrava, humilhava, comparava ele com os maridos das amigas. O marido da Camila é gerente. O da Fernanda abriu a própria empresa. E você não consegue nem segurar um emprego. Rafael aguentava calado, mas por dentro estava se despedaçando. E pior, as crianças começaram a perguntar pelo avô. Mamãe, cadê o vovô Luiz? Miguel perguntava toda noite antes de dormir. Ele tá viajando, amor. Mas quando ele volta? Eu tô com saudade. Júlia desviava o assunto irritada. Mas Rafael não conseguia. Toda vez que Miguel ou Laura perguntavam pelo avô, ele sentia uma culpa esmagadora. Eu expulsei meu pai por causa dela, pensava. E pra quê? Pra viver esse inferno? Um dia, discutindo sobre dinheiro, Júlia soltou. Se o seu pai não fosse tão pé rapado, ele podia ajudar a gente agora. Rafael explodiu. Meu pai não é pé rapado. Ele é um homem honesto que trabalhou a vida inteira. E eu expulsei ele porque você mandou. Porque você nunca respeitou ele. Eu não mandei você expulsar ninguém. Eu só falei a verdade, que ele atrapalhava. Atrapalhava o quê, Júlia? Sua falsa perfeição? Seu mundo de aparências? Ele só queria estar perto dos netos. E eu tirei isso dele. Foi a primeira vez que Rafael encarou a esposa de verdade. E Júlia percebeu que estava perdendo o controle. Mas já era tarde demais. O casamento estava rachado. E Rafael, afundado em dívidas e desemprego, começou a procurar pelo pai. Ligou para o número antigo. Desligado. Foi até o apartamento. Vazio. Perguntou para o porteiro. Ele viajou, mas não disse para onde. Rafael passou semanas procurando, até que finalmente conseguiu meu novo número através de um conhecido que conhecia Marta. E me ligou. Naquele telefonema, ele desabou. Contou tudo. A demissão, as brigas, a falta de dinheiro, a culpa que comia ele por dentro. Pai, eu estraguei tudo, e eu não sei como consertar. Eu ouvi. E disse que ele precisava aprender a ser homem, a ter coluna, a não deixar ninguém, nem esposa nem ninguém, controlar sua vida. Você me expulsou porque escolheu paz falsa. Agora aguenta a tempestade. Rafael aceitou, porque sabia que eu tinha razão. Mas o que ele não sabia, e o que ninguém sabia, era que eu estava observando tudo de longe e esperando o momento certo de agir. Rafael estava desesperado. 3 meses desempregado, dívidas acumulando, Júlia cada vez mais insuportável, e os filhos perguntando pelo avô toda hora. Ele não sabia mais o que fazer. Decidiu vender algumas coisas de casa para pagar as contas. Móveis, eletrônicos, o que conseguisse. Foi revirar o sótão, onde guardava caixas antigas, quando encontrou uma caixa de papelão empoeirada com o nome escrito à mão. Luiz Carlos, documentos antigos. Rafael abriu. Dentro havia contratos, recibos, fotos antigas. E no fundo, uma pasta com documentos de uma transação financeira. Venda de construtora LC Silva. Valor R$ 8.000. Data março de 2019. Rafael leu e releu. R$ 8 milhões. Seu pai tinha vendido a construtora por R$ 8 milhões. Ele sentou no chão atordoado. Meu pai é milionário. E eu o tratei como se fosse um peso, como se fosse nada. As mãos de Rafael tremiam. A culpa, que já era grande, agora era insuportável. Ele lembrou de todas as vezes que Júlia tinha chamado o pai dele de pobre, sem ambição e vergonhoso. E ele tinha deixado. Pior,
Tinha concordado. Rafael desceu as escadas correndo, com os documentos na mão. Júlia, Júlia, olha isso! Ela estava na sala, mexendo no celular. O que foi agora? Meu pai, ele é milionário! Júlia tirou os olhos do celular confusa. O quê? Meu pai vendeu a construtora dele por 8 milhões de reais. Tá aqui, ó, tudo documentado. Júlia arrancou os papéis da mão dele e começou a ler. Os olhos dela se arregalaram. 8 milhões? Seu pai tem 8 milhões e vivia que nem mendigo? Ele não vivia que nem mendigo. Ele vivia simples, porque ele é humilde. E eu expulsei ele. Eu tirei ele da vida dos meus filhos. Por sua causa. Júlia ignorou a acusação. A cabeça dela já estava trabalhando. A gente precisa falar com ele, pedir desculpas. Ele pode ajudar a gente com as dívidas. Ele... Não! Rafael gritou. Você não vai chegar perto do meu pai pedindo dinheiro. Você já fez mal suficiente. Mal? Eu só quis o melhor para nossa família. O melhor? Você me fez expulsar meu próprio pai porque ele te envergonhava, porque ele não era rico o suficiente para o seu padrão. E agora que você sabe que ele tem dinheiro, quer se aproximar? Júlia ficou vermelha de raiva. Você é um idiota, Rafael. Um idiota fraco que não consegue nem sustentar a própria família. E você é uma interesseira. Uma mulher vazia que só liga para aparência e dinheiro. Foi a primeira vez que Rafael enfrentou Júlia de verdade. E ela percebeu que estava perdendo o controle. Então você escolhe, ela gritou. Ou você vai atrás do seu pai e pede ajuda, ou eu saio dessa casa e levo as crianças comigo. Rafael a olhou nos olhos firme. Eu vou atrás do meu pai, mas não para pedir dinheiro, para pedir perdão, e se você quiser ir embora, a porta está aberta. Júlia ficou em choque. Nunca tinha visto Rafael daquele jeito. Você vai se arrepender disso, ela disse, pegando a bolsa e saindo de casa batendo a porta. Rafael ficou sozinho na sala. Miguel e Laura desceram as escadas, assustados. Papai, por que a mamãe está gritando? Ele abraçou os dois filhos e disse com a voz embargada, porque às vezes a gente precisa aprender a escolher as coisas certas. E eu demorei, mas agora aprendi. Naquela mesma noite, Rafael comprou uma passagem de ônibus para Florianópolis. Ele ia me ver, ia pedir perdão. Não como um filho querendo dinheiro, mas como um filho que finalmente entendia o tamanho do erro que tinha cometido. E eu estava esperando, porque lá no fundo, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Rafael chegou em Florianópolis numa manhã de sábado. Tinha passado a noite inteira no ônibus, sem dormir, ensaiando o que ia dizer. Mas agora, parado em frente ao portão da casa de Marta, as palavras tinham sumido. Ele respirou fundo e tocou a campainha. Marta atendeu. Rafael. Oi, tia Marta. Eu vim ver meu pai. Ela ficou séria, mas abriu o portão. Ele está na varanda. Entra. Rafael entrou devagar, como se estivesse invadindo um lugar sagrado. A casa era bonita, arejada, cheirando a café fresco e bolo. Tão diferente do apartamento pequeno e simples onde o pai morava em Curitiba. Ele caminhou até a varanda e me viu. Eu estava sentado numa cadeira de balanço, olhando para o mar, com uma xícara de café na mão. Pai, virei o rosto. E ali estava ele, meu filho, mais magro, os olhos fundos, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho. Rafael! Ele ficou parado, sem saber o que fazer. Então começou a chorar. Pai, eu não sei nem por onde começar. Eu estraguei tudo. Eu fui um covarde, um filho horrível. Eu te expulsei porque eu sou fraco, porque eu deixei a Júlia me controlar, porque eu achei que ia ter paz, mas só encontrei inferno. Eu não disse nada, só escutei. Eu descobri, pai. Descobri que o senhor tem dinheiro, muito dinheiro, e eu me senti o pior lixo do mundo, porque eu te tratei como se o senhor fosse um peso, como se o senhor não valesse nada, mas o tempo todo, o senhor é um homem incrível, e eu fui cego demais para ver. Ele se ajoelhou na minha frente soluçando. Me perdoa, pai. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não mereço. Eu sei. Mas eu tô te pedindo, não como um filho que quer dinheiro, mas como um filho que quer o pai de volta. Olhei para o meu filho ali, quebrado, arrasado, e lembrei de todas as vezes que segurei ele no colo quando era pequeno, das noites que passei acordado quando ele estava doente,
dos jogos de futebol que assisti gritando o nome dele. Ele era meu filho, e eu o amava. Apesar de tudo, coloquei a mão no ombro dele. Levanta, Rafael. Ele levantou, enxugando o rosto. Senta aqui. Ele sentou na cadeira ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho das ondas. Eu te perdoo, filho, eu disse finalmente. Ele me olhou, incrédulo. Perdoa? Perdoo, porque você é meu filho, e porque eu aprendi com sua mãe que guardar rancor não faz bem para a alma. Ele desabou de novo, chorando. Mas, eu continuei firme, perdoar não é esquecer, e não é voltar a ser tudo como era antes. Você me machucou, profundamente, e confiança se reconstrói devagar. Eu sei, pai. Eu sei. E eu vou fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. É a Júlia. Ele abaixou a cabeça. A Júlia. A gente tá mal, pai. Muito mal. Desde que eu descobri sobre o dinheiro, ela mudou. Ficou interesseira. Quer que eu venha aqui pedir ajuda financeira. Mas eu não vim por isso. Eu vim porque eu preciso de você como pai, não como banco. Sorri, triste. E você entende agora por que sua mãe me pediu para viver simples? Porque eu escondi o dinheiro? Entendo. E o senhor estava certo. Se a Júlia soubesse antes, teria sido pior ainda. E o que você vai fazer? Não sei. Só sei que eu preciso reconstruir minha vida. Do jeito certo, com dignidade, do jeito que o senhor me ensinou. Coloquei a mão sobre a dele. Então vamos reconstruir, juntos. Rafael me abraçou forte, e pela primeira vez em meses senti que tinha meu filho de volta. Não o filho perfeito, mas o filho humano, falho, mas arrependido. E isso para mim já era um começo. Rafael ficou em Florianópolis por uma semana. Nesse tempo conversamos muito. Sobre a vida, sobre erros, sobre o que realmente importa. Eu contei para ele sobre o trabalho que estava fazendo, ajudando abrigos, creches, asilos. Pai, isso é incrível. O senhor está fazendo tanto bem. É o que sua mãe queria. Que eu usasse o dinheiro para ajudar, não para ostentar. Eu queria fazer isso também, ajudar, aprender com o senhor. Então aprende. Mas primeiro, você precisa arrumar sua própria casa. Rafael concordou. Ele voltou para Curitiba no final da semana com uma promessa. Ia conversar com Júlia, ia colocar limites e ia lutar pela família dele, mas do jeito certo. Mas quando ele chegou em casa, encontrou Júlia de malas prontas. Eu tô indo embora, Rafael. Júlia, não, escuta. Eu casei com você achando que a gente ia ter uma vida boa, confortável. E o que eu tenho? Um marido desempregado, dívidas, e um sogro que tem 8 milhões, mas não ajuda ninguém. Meu pai não tem obrigação de nos ajudar e você nunca respeitou ele. E você nunca teve culhão para me enfrentar. As crianças estavam assistindo tudo do alto da escada, assustadas. Rafael olhou para elas e sentiu uma força que nunca tinha sentido antes. Então vai, Júlia. Vai embora. Porque eu não vou mais viver nessa mentira. Eu amo você, mas não desse jeito. Não com você me manipulando, humilhando meu pai, destruindo minha família. Júlia ficou chocada. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas pelo menos vou me arrepender fazendo a coisa certa. Júlia saiu batendo a porta. As crianças desceram correndo e se jogaram nos braços do pai. Papai, a mamãe não volta? Não sei, filho. Mas o que eu sei é que vocês sempre vão ter o papai. E vão ter o vovô Luiz de volta também. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Rafael. Pai, a Júlia entrou na justiça pedindo divórcio. E ela está exigindo pensão altíssima. Disse que vai contar para os advogados que o senhor tem milhões e que eu tenho direito à herança adiantada. Eu ri. Deixa ela tentar. E foi o que aconteceu. Júlia, movida pela ganância, expôs tudo publicamente. Contou para as amigas, para os parentes, para os vizinhos. O sogro é milionário, vivia de farsa e agora não quer ajudar a gente. Mas o tiro saiu pela culatra. As pessoas começaram a questionar. Ué, mas se ele é milionário e vocês expulsaram ele, quem está errado nessa história? Amigos de Rafael que sabiam da história começaram a se afastar de Júlia. Ela expulsou o sogro porque achava ele pobre. Agora quer o dinheiro dele. Que tipo de pessoa faz isso? A reputação de Júlia desmoronou. E pior, o juiz do divórcio, ao analisar o caso, deu razão a Rafael. O réu demonstrou ter agido de forma manipuladora e interesseira. Não há direito à herança adiantada de sogro.
Caso indeferido. Júlia perdeu tudo e Rafael finalmente estava livre. 3 meses depois do reencontro, Rafael veio morar em Florianópolis comigo e com Marta, trazendo Miguel e Laura. Eu abracei meus netos com lágrimas nos olhos. Vovô, a gente sentiu tanta saudade. Eu também, meus amores, mas agora o vovô não vai mais sumir. Rafael começou a trabalhar comigo nos projetos sociais. Aprendi a ser humilde de verdade, a valorizar o que importa. E juntos reconstruímos tudo. Do jeito certo, com dignidade. 1 ano se passou desde que saí de Curitiba com o coração partido. Agora, sentado na mesma varanda onde tudo começou a se reconstruir, olho para o mar e sinto uma paz que não sentia há muito tempo. Rafael está ao meu lado tomando café. Miguel e Laura correm na areia, rindo. Marta canta na cozinha enquanto prepara o almoço de domingo. Pai, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que o Senhor fez. Olho para o meu filho. Você não precisa agradecer, Rafael. Você só precisa continuar sendo o homem que você se tornou. Ele sorri, os olhos marejados. Eu aprendi, pai. Aprendi que dinheiro não é o que faz a gente. É caráter, é dignidade, é amor. Sua mãe tentou me ensinar isso a vida toda, e eu sempre soube. Mas você precisava aprender do jeito difícil. E aprendi. Miguel corre até nós. Vovô, vem brincar na areia. Já vou, meu anjo. Ele sai correndo de volta para Laura. Rafael respira fundo. E a Júlia? Ela tá morando com os pais dela. Tentou se reaproximar depois que viu que você estava bem, mas eu não aceitei. Não por rancor, mas porque eu preciso proteger meus filhos. E ela ainda não mudou. Você fez a coisa certa. Aprendi com o Senhor. Ficamos em silêncio, ouvindo o barulho das ondas. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. O Senhor não tem raiva de mim, mesmo depois de tudo? Coloco a mão no ombro dele. Rafael, raiva eu tive. Dor também. Mas guardar isso não ia me fazer bem. E sua mãe me ensinou que perdão é libertação. Eu te perdoei porque te amo. E porque a gente não pode deixar que os erros do passado destruam o futuro. Ele abraça meu braço, emocionado. Obrigado, pai. Por tudo. Mais tarde, sentado sozinho na varanda depois que todos dormiram, olho para o céu estrelado e falo baixinho. Helena, eu fiz o que você me pediu. Vivi simples. Usei o dinheiro para fazer o bem. E perdoei nosso filho. Espero que você esteja orgulhosa. Uma brisa suave passa. E eu sinto no fundo do coração que ela está. Eu perdi muito nesse último ano. Perdi a ilusão de que família era perfeita. Perdi a ingenuidade de achar que amor incondicional era sempre correspondido. Perdi a casa, a rotina, a proximidade. Mas ganhei algo muito maior. Dignidade, paz, propósito. Ganhei meu filho de volta. Não o filho perfeito, mas o filho real, humano, que aprendeu e cresceu. Ganhei meus netos de volta. E agora posso ver eles crescerem todos os dias. Ganhei um novo lar, uma nova missão. E a certeza de que vivi do jeito certo. Os 8 milhões continuam guardados, mas agora são usados para construir lares, alimentar famintos, educar crianças, cuidar de idosos. São usados para fazer o que o dinheiro deveria sempre fazer, servir ao amor, não à vaidade. E quando meu tempo nessa terra acabar, vou partir em paz, porque vou saber que deixei algo mais valioso que ouro, uma lição de dignidade, perdão e amor verdadeiro. E essa, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Família verdadeira se constrói com respeito, não com sangue. Dinheiro vai e vem, mas dignidade é para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe você e sua família.